A história começa com um cenário totalmente catastrófico, e avistamos esse personagem, que é um jovem conhecido como herói pela cidade em que ele morava, e ele estava apenas fazendo seu trabalho prendendo vilões. O vilão em si reconheceu que esse em sua frente era o único capaz de acabar realmente com sua vida, ao contrário dos companheiros dele, que foram totalmente dizimados por esse inseto, sobrando apenas seus corpos para serem enterrados. O protagonista, revoltado, ordena que a escória se cale, mas o inseto apenas pede para que o herói acabasse com sua vida, pois ele era o único que merecia esse feito. Infelizmente, nosso herói não foi capaz de acabar com a vida dessa escória, dizendo que ele seria julgado conforme a lei, e o prota não seria o que iria acabar com a vida do mesmo. Tudo isso porque ele prometeu aos seus companheiros no passado, e faria com que esse inseto permanecesse de pé até que seu julgamento pela lei fosse decretado. Só que mal o herói sabia que, infelizmente, ele acabaria se arrependendo amargamente dessa decisão que ele tomou. As últimas notícias eram que o vilão que estava aterrorizando o mundo inteiro foi pego pelo herói, e logo depois disso ele foi sentenciado à morte, que é no mínimo o que ele verdadeiramente merecia. No entanto, a cara de despreocupado dele já entrega que o que esse jovem não tem na idade, ele tem na malícia e na maldade. A prisão Lucullus era onde os vilões mais perigosos ficavam, e a cela desse estrume ficaria no lugar mais profundo possível. Quem estava vendo esse anúncio era justamente o garoto protagonista, que estava desacreditado por não ter acabado com esse estrume de porco com suas próprias mãos. Isso porque todos os seus companheiros acabaram sendo deletados da história justamente pelo vilão que agora recebeu a sentença máxima, e o velório deles aconteceria exatamente na noite daquele mesmo dia. Antes que ele pudesse continuar vendo as notícias, alguém apareceu, e esse era justamente o irmão do protagonista, que era um dos oficiais da prisão Lucullus. Enquanto conversava com seu irmão, o protagonista mostrou um arrependimento enorme por não ter finalizado aquele inseto com suas próprias mãos, e o irmão do garoto lembrou da promessa que ele tinha feito aos seus companheiros. Nesse momento, voltamos um pouco no passado, onde essa jovem dizia que o trabalho dos heróis era somente salvar as pessoas, e não as apagar da história. Ela ainda diz que, mesmo que fosse um vilão terrível, eles não deveriam deletá-los, pois eles também eram humanos e mereciam ser julgados pela lei. Porém, essa ignorância dela foi justamente o que acabou com a sua vida. O prota era totalmente contra isso, já que era justamente eles que poderiam ser apagados da história, pois os vilões não queriam saber sobre a lei e nem nada do tipo. Ainda assim, ela e seus companheiros pediram para que o protagonista prometesse que ele não iria apagar o vilão, e ele não teve alternativa a não ser prometer. Voltando ao presente, o irmão do garoto diz que apenas a lei poderia julgar as pessoas, e que na próxima semana o inseto de antes seria finalmente executado, e ele seria o responsável por acabar com aquela escória da sociedade. Pelo fato de o prota ter cumprido seu papel como herói, ele poderia deixar essa etapa final para a lei, e parece que nem o menino garoto estava acreditando nisso realmente, e por fim, seu irmão estende a mão para que eles saiam dali. No dia do funeral dos heróis, o lugar estava totalmente cheio, e é realmente uma pena que eles não tenham sobrevivido. Mas é isso que dá querer ter piedade por pessoas que não pensariam duas vezes em acabar com sua vida. Enquanto isso, o prota e seu irmão estavam apenas em silêncio, e uma semana já tinha se passado, e esse era o dia da execução daquele resto de lavagem. No entanto, quem acabou virando lembrança foi justamente o irmão do protagonista, e esse era o último gatilho de que ele precisava para se revoltar e querer acabar com a vida de todos os vilões que ele encontrasse pelo caminho. O único que foi julgado pela lei não foi deletado como deveria, mas sim seu irmão, que trabalhava honestamente e era um cara dedicado no trabalho. Enquanto o protagonista acendia alguns incensos para o seu irmão, ele acabou recebendo uma visita de alguém conhecido, e era essa jovem dama com seus oficiais guardas, e ela também era um oficial da prisão e seu nome é Jo Seon. Ela pede para falar com o protagonista por um momento e entrega para ele um tipo de filmagem que aconteceu no dia da execução do estrume de antes. Ele, sem entender direito, pergunta o que era aquilo, e ela diz que era um vídeo do dia da execução do estrume. Com isso, o protagonista começa a assistir o tão falado vídeo e o rato de laboratório fala com o irmão do protagonista. Ele percebe a semelhança entre os dois e logo reconhece que eles são irmãos, mas ele sequer podia imaginar que o irmão do cara que ele queria que tirasse sua vida trabalhava justamente na prisão, perguntando qual deles era o irmão mais velho. O irmão do garoto fica em silêncio e o estrume resolve fazer mais uma pergunta, e dessa vez era qual o tipo de sentimento que ele sentia quando acabava com a vida dos bandidos que eram condenados à pena máxima. Pelo visto, o irmão do protagonista ficou sem entender nada, e novamente o vilão reforça a pergunta, dizendo que ele em si se sentia bem desapontado. O irmão do prota fica confuso e a escória continua, dizendo que isso era porque com somente um toque,
as pessoas simplesmente explodiam como se fossem bolhas de sabão. Respondendo à escória, o jovem diz que mesmo executando escórias como aquele inseto que não se importava nem um pouco com os humanos de bem, ele ainda assim sentia um enorme senso de culpa em cima dele. O garoto vivia tendo pesadelos noite após noite, com todas as pessoas que ele já apagou da história, e pelo visto os sonhos que ele tinha não eram pouca coisa, tanto que ele sempre ficava apavorado depois que acordava. A escória então pergunta o porquê de ele permanecer trabalhando como oficial daquela prisão, já que ele não gostava do que fazia, e era apenas porque alguém tinha que fazer isso. Finalmente chegou a hora do inseto ser totalmente dizimado, e quando o irmão do prota perguntou se o estrume tinha últimas palavras para dizer, ele apenas queria saber qual deles era o mais velho novamente. Por fim, a execução começou, e no último segundo, quando o irmão do prota estava para apertar o botão da execução, digamos que um apagão geral aconteceu e eles foram incapazes de ver o que aconteceu a seguir. O prota fica sem entender nada, e a jovem em sua frente diz que na hora em que o resto de rato iria ser apagado, um apagão aconteceu. No entanto, voltando para a imagem real dentro da prisão em si, o irmão do protagonista percebeu que o vilão estava de pé, e ele já estava esperando que uma invasão acontecesse nesse dia, achando que o prota era realmente o único que era capaz de apagá-lo da história. O irmão do garoto diz para todos se jogarem no chão, e assim eles fizeram. Um deles tenta chamar por reforços, mas infelizmente quem apareceu tocando no ombro dele foi justamente o pior vilão, que fez com que o guarda começasse a encher de ar, e o estrume era tão psico que apagou o cara da história dando risada, deixando o irmão do protagonista simplesmente horrorizado com o que ele tinha presenciado. Só por essa imagem já deu para ver que não sobrou nada do guarda para poder contar história, e ele estava totalmente obcecado por saber qual deles era o mais jovem, mas achava que era justamente o que estava em sua frente. O irmão do protagonista, em uma última tentativa de sobreviver, tira sua arma para poder acabar com a escória. No entanto, sem nem mesmo tocar no irmão do garoto, o cara foi capaz de fazer com que ele perdesse um de seus membros com uma enorme facilidade. O irmão do garoto agora estava em maus lençóis, e novamente o vilão pergunta se ele estava certo. O irmão do garoto apenas se preocupava em levar o estrume em sua frente a ser julgado pela lei, mas digamos que o vilão estava simplesmente pouco se importando com isso. Quando o jovem tenta atacá-lo, digamos que o vilão acabou com o irmão do protagonista completamente, sem nem mesmo tocar nele, sobrando apenas sua boina para poder contar história, e esse é definitivamente o tipo de vilão que vai dar bastante dor de cabeça para o protagonista da história ainda. Deixando a perda de lado, a escória estava empolgada para ver o protagonista novamente. Voltando para o prota em si, ele estava simplesmente desacreditado, e a jovem de antes continua dizendo que naquele momento, o maior vilão juntamente com aqueles responsáveis por causarem aquele ataque sorrateiro repentino, estavam controlando os dispositivos instalados na Câmara da Morte e ainda deram um jeito de conseguir libertar todos os presos. No entanto, as autoridades maiores foram capazes de impedir que os prisioneiros verdadeiramente escapassem da prisão, mas ainda tinha muitos oficiais presos juntamente com os prisioneiros, e o prota pergunta quem foi o responsável pelo ataque. Isso ainda estava sob investigação, e a jovem dama se desculpa por perguntar isso ao protagonista bem no dia do funeral de seu irmão, e ela pergunta se ele poderia colocar um fim no motim na prisão Lucullus. O protagonista diz com todas as palavras que ele com certeza poderia fazer isso, mas tinha somente uma única condição, e enquanto ela ouvia essa tal condição, parece que o garoto iria dar um jeito de acabar com todos os bandidos de uma vez por todas. Por enquanto não sabemos qual condição era essa, mas voltando para a prisão em si, vemos que os piores bandidos estavam tentando sair do lugar com uma rebelião depois que eles foram libertados. Enquanto isso, outros faziam a festa apagando os oficiais que eles encontravam pelo caminho. De repente a porta começa a se abrir, e quando os bandidos avistaram aquilo, acharam que essa era a oportunidade que eles estavam buscando para poderem sair daquele lugar, mas algo diferenciado estava para acontecer. Todos que estavam próximos da prota acabaram sendo arremessados para longe, e é fato que somente os oficiais da prisão tinham o direito de acabar realmente com os vilões, que inclusive estavam assustados se perguntando quem era que estava no portão. Quando a poeira abaixou um pouco, avistamos uma silhueta, e é dito que a condição que o protagonista tinha exigido era que ele entrasse na prisão não como um herói, mas como um oficial. Agora, sim, com a autoridade máxima em suas mãos para acabar com as escórias, chegou a hora do protagonista julgar da maneira certa esses estrumes, tanto que nem os bandidos acreditavam que o herói era quem estava na frente deles vestindo um uniforme dos oficiais. Outros apenas atiçaram a rebelião, achando que dariam conta do protagonista por estar sozinho, e partiram para cima dele. No entanto, assim que eles chegaram perto, o garoto não precisou fazer muita força, e lançou somente um golpe, acabando totalmente com as escórias da sociedade de uma vez por todas,
como ele sempre quis fazer. Já deu para ver que os bandidos não iriam conseguir sair vivos depois que o protagonista foi capaz de entrar na prisão, e esse é o verdadeiro fim que esses insetos merecem. Após avistarem os bandidos ali totalmente apagados, alguns começaram a entrar em desespero. Para deixar eles ainda mais desesperados, o garoto diz que a partir de agora, todos os andares daquela prisão, do primeiro andar até o quinto, era ele quem iria tomar conta de tudo agora. O psico de antes estava empolgado para o seu reencontro com o protagonista, enquanto mesmo não via a hora de começar a execução tão aguardada dos prisioneiros. Assim que os bandidos ouviram sobre a execução, eles ficaram revoltados, enquanto o protagonista apenas observava calmamente a situação. Eles também tinham apagado muitas pessoas da história, então eles não poderiam reclamar por serem apagados da mesma maneira. Eles até tentaram se justificar dizendo que nem tinham apagado tantas pessoas assim, mas esse inseto apagou 12 pessoas, esse outro 7 pessoas, esse daqui fez algo pior ainda que eu nem posso citar, mas apagou 3 delas. A revolta dos prisioneiros só aumentava, e eles até tentaram apelar para os direitos humanos e etc., sendo que o que eles estavam colhendo era somente o que eles plantaram no passado. Enquanto o barulho estava acontecendo, esse cara achou que poderia aproveitar a chance para atacar o protagonista, e assim ser capaz de fugir daquele lugar. Se preparando para o seu ataque, ele ativou uma habilidade que fez com que ele chegasse até o protagonista em questão de poucos milésimos de segundos, achando que tinha sido capaz de acabar com o garoto. No entanto, um golpe o acertou em seguida, sendo totalmente deletado da história como um pedaço de estrume que ele realmente é. Ao verem um cara tão habilidoso ser deletado com tanta facilidade, alguns ali começaram a ver sua vida passar diante seus olhos. Seguido disso, o protagonista resolve dar uma escolha para os bandidos, e eles poderiam simplesmente retornar para suas celas e esperarem por sua execução calmamente, ou eles poderiam ser totalmente apagados por ele nesse exato momento. O terror começou a entrar na mente dos insetos, até que alguém surgiu, instigando os bandidos ali a permanecerem na persistência, pois de qualquer jeito eles seriam apagados, então era melhor que fossem uma rebelião do que esperar pelo fim deles em uma cela. Porém, o que esse inseto não sabia, era que eles não tinham alternativa a não ser obedecer, e eles deveriam aproveitar essa oportunidade enquanto o protagonista ainda estava de bom humor. Os bandidos então começaram a perceber que o cara de antes estava certo, e já que esse seria o fim deles, era melhor que eles lutassem por suas vidas. De repente a escória ativou uma habilidade diferente, dando um grito em seguida que teve algum efeito nas pessoas que estavam em sua frente. Em seguida, ele diz para os prisioneiros manterem o foco, e eles não precisavam fazer acordo algum com apenas um homem, e ele mesmo já chegou a apagar um herói Tier 2, empolgando os insetos, fazendo eles acharem que realmente teriam alguma chance com o protagonista. Novamente, ele instigou os bandidos a lutarem por suas liberdades, e esse, na frente do protagonista, era meio que o chefe dos bandidos. Voltando um pouco no passado, a jovem de antes dizia que a prisão Lucullus era dividida em alguns níveis de perigo. No primeiro nível estavam aqueles que acabaram com a vida de muitas pessoas, e tinha por volta de 300 escórias ali dentro. No primeiro piso do porão, havia 100 pessoas que colocaram algumas cidades pequenas em perigo. No segundo piso do porão, tinha por volta de 30 pessoas que colocaram uma metrópole em perigo. No terceiro piso do porão, existiam 10 pessoas que colocaram uma nação inteira em perigo. No quarto, existiam 5 pessoas que colocaram um continente inteiro em perigo. E no último piso, que era o quinto, tinha 3 pessoas que colocaram o mundo inteiro em perigo, incluindo aquele inseto de antes que o protagonista estava buscando por vingança. A bela inspetora continuou a dar mais algumas informações ao protagonista, dizendo algo sobre os prisioneiros do segundo piso do porão, e parece que eles seriam um tanto quanto complicados de se lidar, talvez. Elas tinham habilidades de controlar as pessoas, pelo que deu a entender. Enquanto isso, no andar mais profundo, onde tinha somente 3 pessoas, o estrume de antes resolveu brincar um pouco até que o protagonista chegasse até ele, tentando assim falar calmamente com essa pessoa em sua frente, que também não tinha boas intenções. Mas parece que ele não ligava muito para isso. É dito que o primeiro andar era único, e tinha uma unidade ao redor dessa pessoa em si, que era a escória que acabamos de avistar. Voltando ao presente, o protagonista revelou os crimes do inseto, que tinha apagado 8 pessoas da história, contando com o herói que ele deletou. Porém, imediatamente o estrume fez uma correção, dizendo que foram 10 pessoas. Isso porque a heroína estava grávida de gêmeos. O protagonista então resolve falar com a superiora dele, dizendo que precisava usar um pouco de força com aqueles insetos. Ela apenas responde que ele poderia fazer o que ele bem entendesse, pois ela iria dar um jeito de acobertar o garoto. Então,
Agora que suas limitações foram rompidas, ele resolveu dar um jeito de ensinar uma lição para aqueles insetos em sua frente. O estrume até chegou a dizer coisas que não devia sobre os companheiros do garoto, dizendo que ele tinha usado seus companheiros apenas como iscas para que ele pudesse sobreviver. Pelo visto, o cara estava achando que realmente seria capaz de acabar com o protagonista, e soltou um rugido diferente do anterior, fazendo com que os bandidos sentissem um enorme poder correndo sobre suas veias, e ele ordenou que os mesmos atacassem o protagonista com todas as suas forças. No momento que eles fizeram isso, o prota precisou de apenas um movimento para acabar com vários dos bandidos, e algumas cenas eu vou ser obrigado a censurar, já que o Man é realmente bem pesado nesse quesito visual. O cara de antes não estava acreditando no que seus olhos estavam presenciando, e agora que os seus homens foram apagados, sua vida começou a passar diante dos seus olhos. Ainda assim, o protagonista não tinha terminado de brincar, e resolve dar um golpe no chão, acertando o chão com tanta força que fez com que uma onda de choque fizesse com que todos os bandidos voassem para o alto. O golpe foi tão forte que um terremoto começou a acontecer no lugar, e nessa prisão tinha esse cara suspeito, que pelo visto sabia que era o protagonista que estava ali. O inseto, que estava desacreditado, agora tinha aprendido a voar, mas sua preocupação estava só começando, principalmente quando ele viu o protagonista saltar ainda mais alto para poder acabar com eles. Ele foi capaz de invocar um tipo de garra para acabar com seus inimigos, e conforme ele avançava, os bandidos tentavam pará-lo a todo custo. No entanto, isso não foi o bastante, e o garoto foi capaz de apagar todos ali com uma enorme facilidade. Agora que esse estrume também tinha sido totalmente deletado, finalmente a ficha tinha caído e ele percebeu tarde demais que era melhor eles terem voltado para suas celas, para pelo menos garantir mais alguns dias de vida. Aparentemente, não deu para o protagonista sequer começar a transpirar, e agora ele apenas precisava seguir para a próxima etapa, já que o primeiro andar em si tinha sido totalmente executado, como planejado, e agora ele precisava avançar para o confinamento inferior. O protagonista já tinha até perdido as contas de quantas pessoas foram apagadas, mas ele continuava avançando na prisão. Ele se deparou com esses dois insetos e deu novamente a opção de eles voltarem à cela ou simplesmente serem apagados. O que avançou contra o garoto teve o seu fim decretado logo em seguida, sendo arremessado para longe. Esse outro fingiu que iria voltar para sua cela somente para poder se aproximar do prota, mas quando ele tinha chegado perto o suficiente, ativou sua habilidade na tentativa de apagar o garoto. Com isso, o estrago no lugar foi realmente grande, mas começou a contar com a vitória muito antes da hora, e o golpe dele sequer foi capaz de arranhar o menino prota. Ele então se lembrou de uma coisa que sua amiga tinha dito enquanto ainda estava com vida, algo relacionado ao êxtase de esmagar as pessoas desnecessárias na sociedade. Pelo visto, essa sensação era a primeira vez que ele sentia na vida, mas parece que o garoto estava adorando isso tudo, tanto que ele não conseguia parar. Finalmente o Manhua que realmente pune de verdade os bandidos que fizeram mal às pessoas. Voltando ao protagonista, ele tinha chegado a uma sala de confinamento solitária, e parece que esse era um velho conhecido do garoto, e já tinha por volta de 3 anos que eles não se viam. O prota apenas observava em silêncio por enquanto, e esse inseto foi um dos que apagaram várias pessoas também, mas o caso dele era um tanto mais especial, já que ele mereceu ficar na solitária por algum motivo. Se levantando, a escória achou que o protagonista iria mudar de profissão, mas não imaginava que ele viraria logo oficial da prisão. O prota perguntou se ele iria escolher ser apagado agora ou não, mas a escória por enquanto não respondeu e apenas fez o garoto se lembrar do passado, onde esse brutamontes descartável foi capturado pelo prota e seu grupo. Ao olhar para o lado, ele avistou uma panela com um ensopado, mas eu imagino que eu não precise dizer do que é esse ensopado. O bandido provocou o protagonista ainda mais após o garoto ter visto algo tão cruel, perguntando se agora o garoto finalmente sentia vontade de apagar alguém da história. Digamos que o cara acabou acertando em cheio, e os amigos do protagonista apenas perceberam a intenção do garoto em apagar aquela escória. Quando ele finalmente estava para fazer isso, infelizmente a loira de antes impediu o garoto, pedindo para que ele não fizesse isso. Deu para ver que o garoto saiu dali revoltado e indignado por não poder acabar com aquele estrume, mas a provocação ao protagonista somente continuou. Então, já que o inseto não tinha dito nada, ele iria considerar isso como se a escória tivesse escolhido ser apagada da história. Quando o resto de lavagem perguntou se o protagonista sabia o motivo de ele ter apagado seus amigos da história, o garoto imediatamente disse que não estava interessado nisso, e avançou tentando apagar o cara de antes. No entanto, parece que ele ainda permanecia com vida, pois eu nunca vi um defunto falar. O estrume continuou dizendo asneiras, e diz que apagava as pessoas para que elas continuassem a se lembrar dele,
pois assim essas pessoas jamais se esqueceriam de seu rosto. Esse cara é literalmente um dos piores que eu já vi na vida. E o Prota apenas observava atento. Quando o inseto estava para invocar as memórias de uma das pessoas que ele apagou, digamos que isso não seria mais possível, já que o menino Prota simplesmente impediu a habilidade de ser invocada no mesmo instante. O garoto finalmente tinha se cansado de ouvir as bobagens que o estrume vivia dizendo, e decidiu calar a boca da escória de uma vez por todas. Percebendo que esse realmente seria o seu fim, a escória resolveu fazer uma última pergunta ao protagonista, e era se ele se lembrava das pessoas que ele já tinha apagado da história. Ao dizer que não, pois não tinha necessidade de se lembrar de escórias da sociedade como aquela em sua frente, algo inesperado acabou acontecendo. O inseto é tão covarde, que invocou algumas ilusões dos companheiros do garoto que foram apagadas da história, e a mesma garota que vivia pedindo ao protagonista para que ele não apagasse os bandidos, começou novamente a pedir a mesma coisa de antes. Apesar de ele se mostrar desacreditado no que estava vendo, o inseto aproveitou isso para provocar o garoto. No entanto, mesmo que os amigos dele continuavam pedindo para que ele não atacasse, digamos que isso não funcionou, pois ele partiu sem pensar duas vezes para acabar com a escória da sociedade. Em seguida, ele pergunta se esse era o fim dos truques sujos que esse estrume tinha usado, e parece que nem mesmo ele acreditava que o protagonista seria realmente capaz de avançar com seus amigos em sua frente, pedindo para que ele não fizesse isso. Mas a resposta para isso é bem simples. Eles já estavam 7 palmos abaixo da terra, e tudo aquilo era uma ilusão. Por fim, o Prota resolve deletar aquele estrume de bode da história, recebendo de uma vez por todas o que ele realmente merecia. Ele ainda complementou dizendo que não era mais um herói, mas sim um guarda da prisão. As últimas palavras eram que o Prota não era somente isso, mas sim um monstro, exatamente como aquele que apagou o irmão do garoto da história. O Prota apenas ficou em silêncio após ouvir o que o defunto tinha dito, e pelo visto alguém estava bem entediado de esperar pelo protagonista. Não sei bem o motivo ainda, mas essa garota, que também era uma detenta, estava caída no chão, e apenas ouvia as coisas em silêncio por enquanto, e o inseto se perguntava se deveria ir até o garoto, já que o garoto não ia até ele. Do lado de fora da prisão em si, avistamos 3 pessoas misteriosas, e quando o cara perguntou quando que eles iriam finalmente agir, a garota estava avistando o protagonista pelas câmeras de segurança, e pelo que deu a entender, ela acabou criando algum tipo de fanatismo em cima dele, dizendo que ele era o marido dela. Se é uma coisa que essa garota aparenta, é justamente ter um parafuso a menos na cabeça. No entanto, esse cara comenta sobre um outro marido que ela tinha mencionado, tanto que ela até tinha invadido um império por essa pessoa. Sem contar que a pessoa que ela estava falando atualmente era um herói, mas a garota corrigiu o cara dizendo que já foi um, mas agora não era mais. Além disso, pelo visto, ela ficou realmente interessada no protagonista, mas não somente nele. O que ela tinha que fazer era escolher apenas um, e ela acabou tendo uma ideia, onde ela acabaria ficando com aquele que conseguisse sobreviver, ficando bem empolgada em seguida para ver a luta do protagonista contra o garoto do caos. Voltando ao protagonista em si, a dama de antes elogiou o garoto por seus feitos, e percebendo o estrago que o rapaz fez, reconheceu que ele realmente poderia ser capaz de limpar aquela prisão inteira. Em seguida, ela pede para que ele descansasse um pouco, pois os poderes dos oponentes no andar abaixo eram bem maiores do que os que estavam na camada superior, porém o garoto se recusava a descansar por enquanto, e pede para que ela abra logo o portão para que ele atravessasse. Entendendo o recado, ela decide acatar o pedido do rapaz. No entanto, ela gostaria de pedir um favor para ele. No piso abaixo, que era o segundo piso do porão, tinha um guarda-vivo enviando sinais para eles. E enquanto vemos essa jovem com vida, ele perguntava quantos guardas ela achava que ainda poderia estar com vida, e se eles poderiam levá-los até suas famílias. Parece que ela também não sabia dizer, já que o sinal estava fraco e alguns perderam totalmente o contato com o QG, mas ela tinha certeza de que pelo menos um restava com vida. Por falar nisso, percebemos que um deles estava lutando para sobreviver, mas infelizmente para esse, que estava sendo filmado pelas câmeras, acabou parando no pior andar, que era o mais baixo de todos. Não é necessário dizer o que vai acabar acontecendo com esse cara, já que o garoto domou até mesmo aquela prisioneira que estava junto com ele. Novamente, com apenas um estender de mãos, o jovem foi capaz de acabar totalmente com o cara de antes, fazendo chover suco de groselha para todos os lados, e só pela cara que esse psico faz, já dá uma vontade enorme de ver o protagonista acabando com a vida dele. Agora o Prota estava pronto para descer mais um pouco, e a jovem dama deu a permissão para que seus homens abrissem a porta. Assim que eles fizeram isso,
A garota alertou ao prota para que ele tomasse cuidado, pois a diferença entre os do segundo piso era como céu e terra se forem comparados aos prisioneiros anteriores. O prota rapidamente percebeu uma intenção hostil em sua frente, onde todos os caras de antes tentaram acabar com o protagonista o mais rápido possível, e apesar de eles estarem empolgados, achando que eles tinham realmente conseguido derrotar o garoto, uma surpresa estava guardada para eles. De qualquer maneira, a garota de antes mostrou preocupação com o protagonista, mas percebe que alguém tinha ido fazer uma visita para ela, e era justamente um dos bandidos que chegou até ela sem que ela nem percebesse. O cara por enquanto resolveu não acabar com a vida da jovem, e apenas segurou ela no alto, deixando a garota imobilizada, já que ele sabia que era ela quem era chefe do lugar. Percebendo isso, o Strume diz que sempre quis ter essa oportunidade, se perguntando se deveria ou não acabar com ela nesse momento. Quando ele falou alguma coisa para os seus homens, ele percebeu que alguma coisa de errada não estava certa, e nenhum dos seus capangas conseguiram sobreviver ao menino prota. Sem entender nada, ele decide olhar para cima, e lá estava o garoto, preparado para esmagar o Strume de antes totalmente. Com somente um golpe o prota consegue fazer isso com uma enorme facilidade, e até mesmo a jovem dama acabou ficando admirada pelo poder que ele possuía. Seguido disso, ela recebe um aviso do protagonista para que ela não abaixasse a guarda, pois o segundo piso do porão era realmente perigoso, mesmo estando apenas no começo dele ainda. Parece que uma certa jovem dama não estava acreditando no poder que esse garoto tinha, e antes que ele saísse do local, ela pediu para que ele tomasse cuidado. Isso porque uma antiga companheira dele, pelo menos eu acho que ela era isso, estava presa naquela prisão também, justamente no primeiro piso do porão. Se você está perdido sobre os porões, assim como eu, deixa seu like. Mas parece que ele estava indo para o primeiro piso do porão, e ele apenas disse que já sabia o que ele iria enfrentar mais para frente. Por fim vemos esses caras estranhos percebendo que o protagonista tinha conseguido avançar com sucesso, e de repente uma garota apareceu, se referindo às escórias que estavam por ali também, perguntando se o prota tinha conseguido passar. O nome dessa garota é Tomoki, e chegou a apagar 28 heróis da história. Definitivamente, essa resto de lavagem não é flor que deve ser cheirada. Ela acaba tirando onda com os vilões que estavam por ali, até que algum brutamontes resolveu aparecer e tentar tirar satisfação com essa jovem, perguntando se ela realmente queria que ele acabasse com ela. Ela então tirou o sarro do brutamontes, já que a única coisa que ele foi capaz de apagar foi um humano comum, e sequer tinha derrotado um humano com habilidades especiais em toda a vida dele, e só para informá-lo melhor, ela sim já tinha enfrentado alguns desses antes, e era por isso que ela estava justamente ali. O cara resolve se transformar, achando que seria realmente capaz de acabar com essa jovem que estava em sua frente. Porém, ela não precisou de muito esforço para fazer com que o brutamontes se arrependesse de ter nascido no mesmo momento. Somente com uma pequena parcela desse poder, já deu para ver que essa guria era realmente poderosa. Eu imagino como o protagonista vai acabar lidando com essa garota. De qualquer maneira, parece que alguns ali realmente pretendiam continuar seguindo essa jovem, e ela sim sabia como acabar com um humano com habilidades especiais, dizendo para os outros que iria ensiná-los a como lidar com o protagonista. Além disso, conforme ele avançava friamente até seu objetivo final, a garota comentou que conhecia muito bem os poderes que o jovem prota possuía. Se você quer continuar acompanhando o desenvolver dessa narrativa, eu peço que você deixe o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.